Inovar, hoje em dia, não é mais uma escolha, né? É uma necessidade para se manter competitivo. Mas como é que se financia aquelas grandes transformações, aquelas que realmente mudam o patamar de uma empresa? A resposta pode estar numa das ferramentas de fomento mais poderosas que a gente tem no país. Nessa análise, vamos mergulhar de cabeça no programa BNDES Mais Inovação e mostrar como ele pode ser o motor para o próximo grande salto do seu negócio. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Tira o sono de muito C-level por aí. A gente está falando de projetos estratégicos, de longo prazo, que, vamos ser sinceros, não cabem no orçamento do dia a dia. Mas a boa notícia é que existem caminhos bem estruturados para viabilizar esses planos ambiciosos. E para guiar nossa conversa, a gente organizou tudo em 5 pontos bem diretos. Primeiro, vamos entender a escala do programa. Depois, o que ele de fato financia. Na sequência, as condições, que são super atrativas. Aí, os desafios que podem aparecer e, claro, o mais importante, o caminho para garantir o sucesso do projeto. Vamos lá. Bom, vamos começar. Seção 1. Inovação em grande escala. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que essa linha de crédito não foi feita para pequenas melhorias ou ajustes. O foco aqui são projetos realmente ambiciosos, projetos estruturantes. E aqui está um detalhe fundamental. O que o BNDES entende como inovação? Olha, esquece aquela ideia de simplesmente trocar uma máquina por uma mais nova ou fazer uma atualização de rotina. O que conta aqui é o desenvolvimento de algo genuinamente novo ou um aprimoramento tão grande, mas tão grande que ele gera um verdadeiro salto de competitividade. Essa distinção é crucial. E quem pode pedir esse financiamento? O programa é direcionado para empresas ou grupos empresariais que já têm uma certa robustez, com uma receita bruta anual a partir de R$ 80 milhões. Isso já define bem o perfil da companhia que pode se beneficiar dessa linha. Certo, o conceito ficou claro. Então vamos avançar para a seção 2 e entrar nos detalhes práticos. O que exatamente pode ser pago com esse dinheiro? E a resposta é que o escopo é bem amplo, viu? O programa se apoia em 4 grandes pilares estratégicos. Ele vai desde a fase inicial de pesquisa e desenvolvimento puro, passa pela construção de plantas industriais que são pioneiras e chega até a ponta, com a difusão de novas tecnologias e a digitalização avançada dos processos. Ou seja, ele acompanha a jornada da inovação do começo ao fim. E olha que interessante a granularidade do que pode ser financiado. Vai muito além de só comprar equipamento. Dá para incluir, por exemplo, os salários e encargos da equipe interna que está dedicada ao projeto. Dá para incluir a compra de softwares, obras e até a contratação de consultorias. Isso dá uma flexibilidade gigante para o planejamento financeiro. Agora, atenção para um ponto super importante. Não basta só ter um projeto inovador. Ele precisa estar conectado com os grandes objetivos estratégicos do país, que são as missões do CNDI. Pensa em áreas como bioeconomia, transformação digital, o complexo da saúde. O projeto tem que mostrar como ele não só vai beneficiar a empresa, mas também vai ajudar o Brasil a avançar em uma dessas frentes. Ok, escopo entendido. Agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando. Seção 3. As condições do financiamento. É aqui que o programa realmente brilha e se mostra uma oportunidade única. O limite de financiamento é de até R$ 300 milhões por ano por grupo empresarial. É um valor que realmente permite pensar grande, permite executar projetos que transformam a realidade de uma companhia. Em relação aos valores mínimos, os projetos precisam partir de R$ 10 milhões para as regiões Norte e Nordeste, e de R$ 20 milhões para o restante do país. Isso reforça aquele foco em iniciativas de maior impacto. E agora, um dos maiores, se não o maior atrativo. O prazo para pagar pode chegar a 16 anos, com um período de carência de até 4 anos. Isso é simplesmente essencial para projetos de inovação, que a gente sabe que muitas vezes tem um retorno de mais longo prazo. A estrutura da taxa de juros é o que a gente pode chamar de pulo do gato. Para os projetos mais estratégicos, aqueles bem alinhados com as missões, o custo financeiro é baseado na taxa referencial, a TR, que é historicamente muito baixa. Somando isso à remuneração do BNDES, o resultado é um custo de capital extremamente competitivo, pensado justamente para viabilizar projetos que, de outra forma, nem sairiam do papel. Ok, as condições são excelentes, a gente já viu, mas o caminho até a liberação do dinheiro tem seus obstáculos. Vamos entrar agora na seção 4 para entender quais são os desafios desse processo e por que alguns projetos acabam travando no meio do caminho. A grande pergunta que fica é, se as condições são tão boas, onde é que as empresas geralmente erram?
Quais são aqueles motivos principais que fazem um projeto ser recusado ou demorar muito mais do que deveria? Minha resposta está aqui. E este é, talvez, o insight mais valioso de toda a nossa conversa. A grande maioria das negativas não acontece por causa da ideia em si, mas por falhas na estruturação do projeto. Escopo que não está claro, projeções financeiras frágeis, aquela falta de conexão explícita com as missões. São erros de modelagem, de apresentação que infelizmente podem colocar uma iniciativa brilhante na gaveta. A boa notícia é que são todos erros evitáveis. Mas, como eu disse, a boa notícia é que para cada desafio existe uma solução. E com isso, a gente entra na nossa última sessão, o caminho para o sucesso. Como navegar por todo esse processo com mais segurança e eficiência. A verdade é que o processo de acesso direto ao BNDES pode parecer um labirinto. Ele é denso, é técnico, é cheio de detalhes. Navegar por ele por conta própria é possível, claro, mas exige uma preparação muito rigorosa. Para quem não conhece bem o caminho, ter um guia especializado não é uma conveniência. É o que transforma um processo que poderia ser longo e incerto em um projeto de sucesso. Estruturar uma operação como essa exige uma visão integrada, que conecte estratégia empresarial, gestão financeira e o desenho de processos. É exatamente isso que nós, da Albuquerque Paulo e Associados, fazemos há mais de 20 anos. A nossa experiência é conduzir todo esse processo complexo, desde a análise da melhor linha até a liberação final dos recursos. E o objetivo é simples: permitir que a sua equipe foque no que faz de melhor, que é inovar e operar o negócio. Enquanto isso, nós cuidamos do resto, com segurança técnica e agilidade. Se o que a gente conversou aqui fez sentido para os seus planos, eu faço o convite para conhecer mais sobre o nosso trabalho em albuquerquepaulo.com.br.